Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nesta edição, a análise é sobre a inflação brasileira. A gente está vendo que a trégua da inflação no Brasil durou muito pouco. Depois de alcançar um piso perto de 3% em junho, no mês passado, a alta dos preços voltou a superar os 5% no acumulado de 12 meses. E a perspectiva não é boa. Em 2024, a inflação deve seguir nessa toada. Mas por quê? A gente vai responder a essas questões e vai falar também de outros 3 temas. Do conflito no Oriente Médio, da oscilação no rendimento dos títulos públicos americanos e da inflação nos Estados Unidos. Eu sou a Thaís Andréa. Eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 16 de outubro de 2023. Vamos nessa? A inflação brasileira voltou a ganhar um gás. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, está agora em 5,19% no acumulado de 12 meses. O dado foi divulgado na semana passada e se refere à variação observada até setembro. Isso significa que os 3% ficaram mesmo para trás. Só para a gente lembrar, em junho, o IPCA do acumulado de 12 meses estava em 3,16% abaixo da meta da inflação. Esse número chegou inclusive a ser usado por alguns como argumento para defender cortes generosos na taxa básica de juros brasileira. Afinal, com a inflação abaixo da meta, o trabalho do Banco Central de controlar os preços já estaria bem encaminhado, segundo a visão desse grupo. A realidade, no entanto, mostrou-se mais desafiadora. Ela não deve mudar tão cedo. Nas nossas projeções, o IPCA vai encerrar 2023 em 5,2%. Apesar do alívio trazido pelos alimentos, cujos preços têm caído bem, mais até do que a gente esperava, outros fatores continuam exercendo pressão sobre o IPCA. O principal deles é a inflação do setor de serviços, que voltou a acelerar em setembro e não deve dar descanso nos próximos meses. Para o ano que vem, o cenário ainda deve ser de preços subindo. A gente acredita que o IPCA vai terminar 2024 em 5,5%. Essa projeção é, sim, bem diferente da mediana das estimativas exibidas no Focus, que é o relatório que reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do Brasil. No boletim de 16 de outubro, a gente vê que os analistas preveem uma inflação de 3,88% para o fim de 2024. A gente enxerga um quadro mais pessimista para a inflação brasileira em razão principalmente da perspectiva de um dólar mais forte que o esperado e de uma inflação de serviços mais resiliente. Nosso cenário sugere uma cotação de R$ 6 para o dólar ao final de 2024, ou seja, 15% mais que a cotação atual. O ponto é que, como muitos dos insumos usados na economia são importados, o resultado pode ser de ainda mais pressão sobre os preços. Vale considerar que para cada 10% de depreciação da moeda brasileira, a inflação sobe de 0,5 a 1 ponto percentual no Brasil. E por que a gente vê um dólar a R$ 6 em 2024? A gente prevê esse dólar mais apreciado, em especial, por causa da diminuição do diferencial de juros, que é a diferença entre as taxas básicas de juros brasileira e americana. Enquanto no Brasil a Selic deve ir de 12,75% para a casa dos 9% já em 2024, nos Estados Unidos os juros devem ficar perto dos 5,5% e por bastante tempo. Isso estimula a entrada de recursos nos Estados Unidos e faz o ingresso de dólares no Brasil cair, pressionando o câmbio. Tem ainda o fator desemprego baixo, que bate nos preços. A taxa de desemprego no Brasil está em 7,8%, um patamar baixo para os padrões brasileiros. A média histórica de desemprego no Brasil é de 10%. Esse desemprego baixo, na ausência de ganhos de produtividade, ele favorece a alta dos preços na economia. É que com menos pessoas em busca de emprego, os empresários tendem a ofertar salários maiores a fim de disputar os trabalhadores. A consequência é o repasse dos custos ao consumidor. Como o setor de serviços é intensivo em mão de obra, a tendência é a gente ver preços mais elevados em restaurantes, escolas, consultas médicas, academias, salões de beleza e outros. Considerando que a economia vai continuar a crescer e que a taxa de desemprego vai seguir perto do patamar atual, a pressão sobre os preços dos serviços deve persistir em 2024. A gente estima que a inflação do setor de serviços vai ficar perto de 6% no ano que vem. De qualquer forma, na contramão de boa parte do mundo, o Brasil está levando a cabo um ciclo de redução de juros que pode cortar mais de 3 pontos até o fim de 2024, segundo o Focus. O Banco Central vê na melhora da inflação presente um motivo para seguir em frente com a queda gradual da Selic. Entendemos que a provável continuidade da depreciação do câmbio e a persistência da inflação de serviços mostrarão que o quadro inflacionário brasileiro ainda inspira cautela. Bom, a gente está falando então de um cenário de inflação ainda resistente, mas os juros estão caindo e devem continuar nessa trajetória nos próximos meses.
O próprio Banco Central disse que vai promover mais 2 cortes de 0,5 ponto percentual na Selic até o final de 2023. E a gente projeta que essa vai ser a toada do alívio no aperto monetário até meados de 2024. Se a inflação seguir acima da meta, o que essa queda da Selic vai significar? Quais serão as consequências disso? É o que a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe de economia aqui do C6 Bank, vai analisar. Vamos ouvi-la. Bianca, apesar da perspectiva de uma inflação ainda elevada, acima de 5% no ano que vem, a gente segue esperando uma queda de juros à frente. E quais serão os efeitos desse corte de juros? Primeiro, vale dizer que a redução da Selic tem efeitos que são benéficos para a economia. Ela é positiva para o PIB, porque com um crédito mais barato, há um estímulo para o consumo. Além disso, uma redução na Selic ajuda a controlar a dívida brasileira, que é muito elevada, pois o governo passa a pagar menos juros sobre a dívida. Mas existem alguns aspectos que não são favoráveis para a economia. O primeiro é que a redução da taxa Selic no ambiente atual deve fazer com que a inflação seja mais alta nos próximos anos. Se a nossa projeção de IPCA acima de 5% em 2023 e 2024 se confirmar, nós teríamos então uma inflação acima do teto da meta por mais 2 anos. Somando com os anteriores, seriam 4 anos consecutivos com inflação acima do teto. Esse seria um fato inédito. Quando as projeções para inflação estão acima da meta, como elas estão agora, dizemos que as expectativas estão desancoradas. E por mais que isso pareça muito abstrato, porque estamos falando de expectativas para alguns anos à frente, isso impacta o presente. Quando a meta deixa de ser essa referência de qual deve ser a inflação dos próximos anos, a tendência é que os agentes econômicos, como empresários, trabalhadores e investidores, passem a reajustar os preços com uma régua mais alta, até para se preparar para o pior. E aí isso impacta a inflação no presente, o que dificulta ainda mais o trabalho do Banco Central de controlar a alta dos preços. É um conjunto de expectativas que se retroalimenta e que, por isso, exige bastante cautela. Depois de sofrer um ataque terrorista em seu território em 7 de outubro, vimos que Israel iniciou, nos últimos dias, uma ofensiva ao grupo Hamas na faixa de Gaza, um território estreito e vizinho a Israel que fica à beira do mar Mediterrâneo. O número de vítimas do conflito até agora ultrapassa os 4.000. Falando do ponto de vista econômico, os efeitos sobre os mercados globais estão limitados, por hora, à oscilação das commodities. O petróleo, que estava em $84 o barril no dia 6 de outubro, terminou a semana passada cotado a $91. O momento segue sendo de atenção. Uma escalada do conflito traria maior incerteza para o Oriente Médio, que é a região onde se encontram os maiores produtores de petróleo do mundo. O desfecho e os impactos econômicos são, até o momento, imprevisíveis. Depois de o rendimento dos títulos públicos americanos ir para as alturas e assustar o mercado, o cenário na semana passada foi de um pouco mais de moderação. Os juros pagos pelo título com vencimento para 30 anos, por exemplo, foram de quase 5% para 4,7%. Isso no intervalo de 5 dias. Considerando o forte aumento dos dias e meses anteriores, foi sim um movimento relevante. A explicação para esse momento de baixa está na fala de integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Em eventos e em conversas com jornalistas nos últimos dias, vários deles disseram que a recente disparada no rendimento dos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos dispensaria novas altas de juros no país. O entendimento deles é o de que se o retorno dos títulos está subindo, o Fed não precisaria subir mais os juros. Como disse o Christopher Waller, que é integrante do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, abre aspas, os mercados financeiros estão apertando e farão parte do trabalho para nós, fecha aspas. Foi o que ele disse no evento E2 Summit em Utah, segundo a imprensa americana. Já o presidente do Fed de Minneapolis, o Neil Kashkari, ponderou que se os rendimentos dos títulos de longo prazo estão aumentando porque os investidores estão agora esperando mais altas de juros, então a autoridade monetária deveria fazer valer essas expectativas e subir os juros. Explicando de outra forma, o que ele quis dizer é o seguinte: se os rendimentos dos títulos públicos americanos estão subindo por outros motivos diferentes da crença de que o Fed vai promover nova alta nos juros, aí de fato o Fed não precisaria subir os juros porque isso por si só já seria uma condição restritiva. Agora, se os rendimentos subiram porque os agentes econômicos estão esperando que o Fed vai subir os juros e não por outros motivos, na hipótese de o Fed não subir os juros, aí o rendimento dos títulos do governo americano vão cair. Complexo, né? Vira um loop de expectativas.
Bom, na nossa visão, o quadro atual de inflação persistente nos Estados Unidos é compatível com mais um aumento nos juros americanos até o fim do ano. A gente acredita também que a taxa básica americana vai ficar alta por um bom tempo. Hoje, os juros por lá se encontram no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Ainda falando de Estados Unidos, os juros ficarão elevados, como a gente falou agora há pouco, para colocar nos eixos a inflação. E contrariando os que acham que o trabalho de combate à alta dos preços está chegando ao fim, os dados mais recentes mostram que a inflação americana persiste. O índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 0,4% em setembro ante agosto. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia e dá uma tendência mais limpa da inflação, cresceu 0,3% no mesmo intervalo de comparação. Foi o mesmo resultado registrado em agosto. A atenção agora está em 2 pontos. O primeiro ponto é que o núcleo da inflação americana continua elevado. Enquanto a meta perseguida pelo Fed é de 2%, o núcleo do CPI está em mais de 4% no acumulado de 12 meses. O segundo ponto de atenção são os preços dos serviços, que representam mais de 70% do núcleo da inflação. Em 12 meses, a inflação de serviços sobe quase 6% nos Estados Unidos e segue pressionada pelo mercado de trabalho aquecido. O desemprego baixo eleva os custos de produção e puxa a inflação para cima. E quais são as perspectivas? Bom, as pesquisas de emprego continuam mostrando que a desaceleração do mercado de trabalho seguirá lenta no território americano. O número de contratações voltou a subir em setembro, a taxa de desemprego permanece perto da mínima histórica e o número de vagas abertas para cada desempregado segue consistente com salários, crescendo acima da produtividade. Assim como aqui no Brasil e várias outras economias do mundo, nos Estados Unidos a batalha contra a inflação não foi vencida ainda. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 17 de outubro, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de agosto. A gente espera uma leve contração no volume de serviços prestados no mês. Também na terça-feira, a China divulga o PIB do terceiro trimestre. Depois de um crescimento fraco no segundo trimestre, o país deve ter um desempenho melhor neste último período. Na quarta-feira, 18 de outubro, a gente acompanha a pesquisa mensal de comércio. Nossa projeção é de estabilidade tanto no varejo ampliado, que reúne o comércio mais materiais de construção e veículos, quanto no varejo restrito, que considera apenas o comércio. No mesmo dia, vai ser divulgada a inflação do Reino Unido no mês de setembro. Nossa expectativa é de que o índice continue elevado, bem acima da meta que o Banco da Inglaterra precisa alcançar. A gente também vai ficar de olho na votação da Câmara do projeto que pretende tributar fundos exclusivos e fundos offshore. Se aprovada, essa nova lei deve reforçar o caixa do governo em 20 bilhões de reais. O projeto pode ser votado entre terça-feira e quarta-feira, se não tiver um novo adiamento. Também vamos acompanhar as eleições presidenciais na Argentina, que acontecem no próximo domingo, dia 22. Lembrando que quem aparece à frente das pesquisas é o Javier Milei, candidato que prometeu dolarizar a economia para resolver a crise da Argentina. A gente até fez uma análise do que essa dolarização significaria e contou um pouco mais dos problemas que os nossos vizinhos enfrentam. Se você quer entender um pouco do que está acontecendo na Argentina, é só ouvir o episódio 72 aqui do podcast. Bom, é isso, a gente chegou ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio e estiver ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube, não esquece de deixar um recado pra gente, hein? Se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts ou em outro tocador e ainda não tiver avaliado o nosso podcast, considere fazê-lo. Quantas estrelas a gente merece, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som e a locução de hoje foi minha, Thaís Andréa. Lembrando que você pode seguir o Mac Review na sua plataforma favorita de podcast. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma nova visão dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!